Awashena bafana, munjani? Hoje eu me speed, pá. Já vamos explicar a tudo desenho lá. Não é na zona. Ver isto aqui. É boina azul ferrite. É dos fuzileiros navais, rainha de guerra. Passei por lá, por aí 2016 até 18. Isto aqui é um boné, vocês conhecem, da sociedade civil, não é? Há uma coisa que acontece, que é a seguinte. Napoleão Bonaparte dizia que a obediência cega não leva a ações inteligentes. Portanto, todo indivíduo, quando está sob orientação de alguém, deve ser esclarecido sobre os prós e os contras do que vai fazer, de tal maneira que, ao fazer isso, possa fazer de forma inteligente. Peter Drucker, quando se fala do gerente eficaz, relata um ponto em que há um gerente das forças americanas no Vietnã, em que ele diz que há uma certa limitação quando se trata de atuação dos soldados no campo de guerra, no campo de batalha. E esta limitação faz com que o gerente, de certa maneira, tenha de limitar-se simplesmente a receber as informações e a dar informações até onde ele puder. Porque ele não tem acesso, não tem a capacidade de controlar cada indivíduo durante o exercício daquilo que esteja, de facto, a exercitar. Ou a exercer, né? Porque exercitar é outra coisa. Por que eu estou a fazer este vídeo? É que eu já estive aqui. Saí para aqui. Depois, vim para aqui. Estes dois aqui, este e este, são de sociedades diferentes. Mas se este não for bem instruído e vir parar aqui, vai achar que este é inferior e ele é que é superior. Mas no final, estes dois equilibram-se, porque enquanto este produz e constrói casa e cria condições de transporte, bem como cuidar da família deste aqui, este aqui protege este para fazer isso. Enquanto este contribui em forma de impostos, garante que o salário deste possa existir e, de certa maneira, poder pagar ao mesmo por aquilo que ele tem feito por este. Para equilibrar esses dois, é preciso isto, caneta. Quando estes dois lutam, há uma coisa que eles têm em comum, que é a qualidade de vida, a necessidade de ter uma boa qualidade de vida. Este aqui, pode bater neste a pensar que, desde o momento que ele der porrada, não interessa, desde o momento que o salário dele cai na conta. Mas o que este não sabe é que a qualidade do salário dele depende da satisfação deste aqui. E isto é muito engraçado. Mas engraçado porque quando estes dois não se entendem, aquele que é de lá fora, que gostaria de vir investir mais no espaço dos dois, para este melhorar a qualidade dos serviços que presta a este, e este também melhorar a qualidade dos serviços que presta a este, não vem. Porque ele entende que este até pode ser forte, mas este, quando zanga, não vai reparar o que incendiar. Vai incendiar tudo aquilo que encontra pela frente. E ao incendiar tudo aquilo que ele encontra pela frente, vai destruir o patrimônio ou o capital daquele que vem de fora. Isso de você achar que porque você é polícia, porque você é militar, porque você é da UIR, você pode fazer e desfazer. Isto sempre vai te custar caro. Porque a qualidade do teu salário
não está na quantidade dele. A qualidade do teu salário está na capacidade de comprar o que a sociedade civil te oferece. A culpa da falta do progresso do nosso Estado vai cair para a nossa geração, mais tarde ou cedo. Porque precisamos entender que a democracia não é aquilo que aquele que está acima de nós diz, é aquilo que todos nós concordamos. E eu penso que a explicação que eu deixei aqui nos faz concordar que todos nós precisamos trabalhar em coordenação. Estamos a deixar a política prejudicar a coisa mais sensível que nós temos, que é a economia de Moçambique. Todos nós aqui precisamos, porque precisamos de uma economia boa, saudável. Economia, pela definição, é a ciência que estuda a produção, distribuição e consumo de tudo aquilo que é escasso. Os 13 paus, os 15, os 19 que você recebe, seja lá qual tá que for, nunca vai te permitir ter um carro se você passar a vida a agredir este. Porque o trabalho deste aqui é que atrai capital estrangeiro. O capital estrangeiro só virá a Moçambique se esta aqui mostrar que é capaz de correr. Se você passar a vida a frustrar este aqui, meu irmão, você, se passar a vida a frustrar este, você nunca vai desenvolver na tua vida. Porque o teu job é só segurar a arma. Só. Toda ação que é desencadeada dentro de um certo espaço tem uma reação imediata. E é uma coisa que acontece quando a crise chega, ela sempre castiga os pobres. Por que a crise, quando chega, castiga os pobres? E esses dois são pobres. Só que este até pode levar pela emoção de que, como põe um uniforme, é mais importante que este. Ambos são igualmente inúteis, porque facilmente podem ser substituídos. Estão a ver? Quando a crise chega, o dinheiro que você recebe, numa perspectiva economicista, diz-se assim: a demanda por moeda, a procura por dinheiro, tem 3 razões. A primeira razão é para guardar, reservar valor. A segunda razão é para aumentar o dinheiro no caso do preço dos produtos subir. A terceira razão é por uma questão de fazer comércio. Quando você cria instabilidade dentro de Moçambique, Moçambique é um país que desde a Guerra dos 16 anos nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. E a atmosfera da Guerra dos 16 anos ainda se faz sentir até hoje. Ainda se faz sentir até hoje. Nós podemos pensar que esta atmosfera nos faz sentir porque podemos ir de centro a norte, mas eu te perguntaria, se já houve discursos no passado que falavam sobre a divisão de Moçambique ao meio, com que segurança o Banco Mundial vai alocar dinheiro para Moçambique se é um país que a qualquer momento mostra que pode pegar fogo? E há pessoas que ainda continuam a tirar lenha para isso. Não tem como. Você pode pensar que você é bom quando você maltrata os outros, mas você está a enterrar as suas próprias pernas, porque você não vai sair de onde você está. E o que acontece é que aqueles que nós confiamos, que nos ajudam no orçamento do Estado, que é o que permite para você poder receber salário, no dia que fecharem a fonte, no dia que trancarem a torneira, estaremos lixados. Tanto que você consegue perceber agora que a nossa moeda não vale nada. E eu te perguntaria, o que seria da polícia se não fosse a corrupção? O que seria de tantos outros funcionários públicos se não fosse a corrupção? Por quê? Porque não é investimento estrangeiro. A moeda não tem valor. A moeda não vale nada. Mas não vale por quê? Por consequência do nosso comportamento. Tudo aquilo que nós fazemos é um marketing para atrair capital estrangeiro. Portanto, se você continua a achar que se comportando mal, você é Rambo, você... Irmão, você está a colocar em causa o futuro dos teus filhos, o futuro de todas as pessoas que dependem de si, que você admira, porque Moçambique não vai acabar amanhã. E eu digo, a culpa de tudo aquilo que tem acontecido aqui está nas mãos da nossa geração. Porque a nossa geração é que admite fazer as coisas. Entende? Isso não acontece só no Estado, mesmo no setor privado.
Há chefes que te mandam fazer coisas que as consequências não lhes afetam. Ou porque eles não têm consciência do impacto daquilo que estão a mandar fazer. O nosso Estado ainda é novo. A que está lá acabando lá. Estão a governar na base de pajota e teimosia. Não na base disto, da ciência. E nós não somos uma exceção quando se trata de desenvolvimento. Não há nenhum país que se desenvolve se não for através disto. Portanto, se não mudarem de comportamento, continuarem a aceitar, estragar, no final das contas o que vai acontecer é que quando chegar o momento do país piorar, ficar uma coisa insípida, há aqueles que vão sair para ir ficar no estrangeiro. Até assistirem de fora. Está aí o BIA aí. Está onde BIA? Está na Europa. A ver. Mesmo aqueles que tiram dinheiro daqui vão investir no estrangeiro. Não percebem que o estrangeiro nunca foi seguro. Porque o que acontece é que você não pode controlar o que acontece no país dos outros. Uma economia forte precisa de segurança. Dubai tornou-se paraíso fiscal. Os Emirados Árabes Unidos tornaram-se um paraíso fiscal. Porque tinham segurança. Quem diria até o final de 2025 que hoje o Médio Oriente seria o lugar mais estável para se estar? Quem agora alocaria os seus investimentos para o Médio Oriente? Mas se esse dinheiro estivesse aqui em Moçambique, o capital estaria a circular assim. Capital não, dinheiro, capital é outra coisa. Estaria a circular. Tá bom, dinheiro também é capital, mas temos o capital como dinheiro, temos o capital das máquinas. Dinheiro é capital quando é emprestado a longo prazo, torna-se um capital. Mas a máquina sempre vai ser um capital. Bem de capital, aquele que produz. Então, se fosse aqui dentro, haveria mais controle. Estás a ver? Quando você leva o dinheiro e investe aqui mesmo no seu país. Porque você tem como dizer, olha, Forças Armadas, eu quero investir em Matutuíne. Vão colocar uma base militar lá. E chamem os topógrafos para organizarem o bairro. Porque eu preciso passar a ter consumidores lá. Pronto, estamos aí a desdobrar. Estamos aí a investir nisto aqui, nestas coisas de urbanismo, de arquitetura, planeamento urbano. E estamos a progredir. Quantos seriam extremamente ricos aqui ao ajudar Moçambique, tentando fazer os moçambicanos consumir coisas das suas próprias fontes? Mas não há essa mentalidade. Sempre quer correr para confiar o seu dinheiro e os seus capitais aos brancos. Chega o momento, vão se apropriar daquilo. E você não vai fazer nada. Porque não é seu país. E você não tem poder para poder garantir que exista justiça. Então, companheiros, estes dois aqui devem cooperar. Eu estou a falar isso porque eu conheço os dois mundos. Né? Conheço os dois mundos. Então, aquele que achar que é bom quando trabalha sozinho, ok, continua. Vamos ver como é que isto vai terminar. Mas não vai terminar bem. Não termina bem. A nossa história já nos mostrou inúmeras vezes que jamais permeou aqueles que usam da força para tentar se manter. Os portugueses recentemente, eles próprios portugueses dentro da sua própria administração tiveram um golpe de Estado em 1896, depois voltaram a ter outro em 1926, voltaram a ter outro em 1974. Assim, por conta desta coisa de não gostar de desenvolver sensores. Você, quando governa, deve desenvolver sensores. Você, quando é general, é general. O que torna um indivíduo general é a capacidade de desenvolver sentidos mais aguçados, transformar esses sentidos em sensores para saber quando mandar uma coisa, quando recuar. Apenas isso. Esta coisa de só avançar, só atropelar, ok. Vamos ver onde é que vão chegar com este comportamento. Tendo dito isso, meu muito obrigado. E, acima de tudo, meus sentimentos pela população da Zambésia, de Quelimane, por aquilo que aconteceu convosco. Só queriam marchar. Eu não sei como é que as marchas são vistas hoje. E muita força. Vos desejo muita força. Eu não sou de nenhum partido. Mas se existe uma coisa que eu nunca vou comungar com ela, é que civis sejam castigados por questões políticas. Isso não tem nada a ver. Se há uma coisa que a nossa população não está a entender, eu preferia que ela fosse explicada como deve ser.
do que recorrer à violência. O povo moçambicano não é gado para você tentar colocá-lo numa certa linha com vara. São humanos. E se são humanos, é preciso procurar recorrer a uma forma mais educada, mais humana, para interagir com eles. E se não concordarem, são a maioria. No final, você não tem como ganhar essa guerra. Talvez conquistando a eles para te seguir também. E eu te garanto que deste jeito não é possível, porque há muitos contrassensos. As pessoas não têm cérebro de galinha que você pode partir pernas e dar farelo e pensar que virão na sua direção. E se você persistir em encurralar elas cada vez mais, cuidado, acabar como o colonialismo português dentro da sua própria terra. Antes disso, meu muito obrigado. Estamos juntos, família. Aquele abraço. Sobre a matéria relativamente à geopolítica, à economia, a maneira como a economia internacional, o global, contribuiu para o desenvolvimento dos países, ou como é que nós interagimos, eu fico por explicar. Achei necessário mesmo deixar ficar esse ponto só por aquela coisa. Aquele abraço, estamos juntos.